Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Obrigado, Neuza, pela oportunidade. Obrigado a cada um de vocês que se fazem presente nessa noite, para que a gente possa compartilhar e refletir sobre mais um ensinamento de Jesus à luz do Espiritismo. Hoje nós vamos falar sobre esse tema. Quanto maior a capacidade, maior o prazer de servir. E vamos começar refletindo que nós, espíritos encarnados aqui na Terra, temos um único objetivo: fazer o bem. Esse é o nosso objetivo aqui na Terra, fazer o bem. Aí entendemos que, se precisamos dos outros para evoluir, o amor ao próximo, fazer o outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse, é o caminho para a realização dessa nossa meta. E Jesus, dentro do Evangelho, ele reforça dizendo para nós: fazei o outro aquilo que gostaria que vos fizesse. Porque quando fazemos o bem ao outro, automaticamente nós fazemos o bem a nós mesmos. As nossas vidas, elas é dirigida pela lei de causa e efeito. Tudo que vai, volta. E é importante que a gente tenha consciência disso. Deixa eu passar aqui o slide. Bem, esse tema nos convida a refletir sobre a lei do progresso e a importância do serviço ao próximo como um meio de evolução espiritual. Quando nós falamos em fazer o bem, nós temos que pensar que o bem tem que começar conosco mesmo, porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, que a gente comece a prestar atenção em nós, os nossos pensamentos diários, os nossos sentimentos, os nossos apegos, as nossas escolhas, porque nós somos responsáveis por tudo isso. E que a gente busque enxergar em todas essas escolhas, esses valores que nós temos, o que não está legal, o que não está certo, o que não é bom para nós, o que não é bom para o outro. É se conhecer, para que a gente possa, assim, andar com os pés firmes, sabendo o que a gente quer e o que a gente está fazendo. A gente não pode deixar a nossa vida na mão dos outros. Nós temos que estar com as rédeas de nossa vida. Somos espíritos imperfeitos, inacabados, mas estamos aqui para ter a oportunidade de desenvolver tudo aquilo que trazemos em nós. À medida que se desenvolve as capacidades e potências, seja intelectual, material ou espiritual, é vista como uma ferramenta que, quando bem utilizada, pode gerar um profundo sentimento de realizações e alegrias no ato de servir. As capacidades e as potências são habilidades e qualidades que nós trazemos inerente no espírito e que precisa ser desenvolvida com esforço próprio de cada um de nós e praticada através de virtudes. Nós somos filhos de Deus. Nós temos a centelha divina dentro de nós. Deus está presente em nós. E essa centelha divina, ela representa as nossas virtudes, as nossas qualidades, mas que nós precisamos lapidá-las. Tem uma música que eu gosto muito que fala que nós somos uma joia rara. Nós somos um grande brilhante, ainda envolvido com crosta dos nossos defeitos e as nossas imperfeições. Mas nós temos tudo para melhorar.
para dissipar, para mudar esse quadro dentro de nós. E eu acredito muito que, com estarmos aqui hoje, é porque nós queremos mudar. Nós estamos cansados de sofrer, de chorar, de sermos tristes, de sermos influenciados pelos irmãos ainda ignorantes. Nós queremos mudar de vida. Então, Jesus, ele se faz presente em nossas vidas. E nós precisamos aproveitar a oportunidade. Deixa eu ver como eu baixo aqui. Bem, o Espiritismo, ele tem como exemplo Jesus. E em Marcos 10:45, Jesus declara que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgatar por muitos. Então, através dos seus ensinamentos, Jesus nos ajuda a ter o discernimento entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. E a partir que nós temos esse discernimento, nós podemos fazer melhores escolhas. Jesus também nos ensina, através do seu evangelho, à luz do Espiritismo, sobre a reencarnação, que é a oportunidade que o Pai nos dá para recomeçar de novo e fazer tudo diferente. É lógico que nós não lembramos, mas quando nós reconhecemos os nossos defeitos, os nossos sentimentos negativos, nós entendemos que são esses defeitos, são esses sentimentos que a gente precisa mudar. Nós estamos nos reencontrando com amigos e inimigos, aqueles que no passado magoamos e prejudicamos, mas com amigos que nos querem bem, que está ao nosso lado, que segura em nossa mão, que nos traz na casa espírita, que nos fala de Deus, de Jesus, porque a gente não está sozinho. A gente precisa ter olhos de ver e ouvido de ouvir. O tempo todo estamos sendo ajudados. Mas essa descoberta tem que ser nossa. Então, nós trazemos todo esse embaralhamento de informações, de amparo para nossas vidas. O que vamos fazer com isso, cabe a nós. Então, Jesus nos fala também sobre a lei de causa e efeito. Tudo que fazemos tem uma consequência. Se fazemos coisas boas, teremos consequências positivas e boas. Se fizermos coisas ruins, teremos consequências negativas. Então, a gente sai do estágio da ignorância de conhecimento para dar novos passos em nossas vidas. Também ele nos fala sobre o livre-arbítrio, que é essa condição que nós temos de fazer o que queremos, na hora que queremos e como queremos. Isso é muito bom, sermos livres. Porém, somos responsáveis por tudo que fazemos. Então, o ensinamento de Jesus, ele nos direciona à verdadeira felicidade, que é esse o nosso destino, através da reforma íntima e da prática da caridade. Nós vivemos em sociedade, porque precisamos um dos outros. Nós não evoluímos sozinhos. Aquele que sabe mais, ajuda o que sabe menos. E é nessa corrente de troca, de solidariedade, de amor, de amizade, de carinho, que a gente vai evoluindo. Mas a gente tem que pensar em ajudar outros que ainda não chegaram onde nós já chegamos. E Jesus diz que nós somos luz. E o papel da luz é clarear, iluminar mentes e caminhos. E nós, espíritas, recebemos essa tarefa
de, através do seu evangelho, iluminar aqueles que estão na escuridão da ignorância. Ainda não sabe o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Principalmente para com o outro. Provavelmente para nós sabemos o que é bom, o que é ruim. Mas para o outro, a gente ainda está preso ao egoísmo e orgulho. E a encarnação, ela nos dá oportunidade exatamente para trabalhar esses dois defeitos, pai de todos os demais, que traz tanta infelicidade e tantas dores, que é o orgulho e o egoísmo. O orgulho é eu me sentir superior, melhor do que todos. E o egoísmo é eu achar que só eu mereço as coisas boas. E todos nós merecemos. Porque perante Deus somos todos iguais. E Deus dá oportunidade a nós, igualmente. Então, Jesus, ele reforça a importância do serviço ao próximo e da renúncia em prol do bem comum. Para fazermos o bem, nós temos que renunciar a algumas coisas, que com certeza não é tão importante para nós, mas que muitas vezes faz parte da nossa vida, para que a gente não fique ocioso. Nós temos que conciliar os nossos interesses materiais com nossos interesses espirituais. Essa é a lição de Jesus. E Jesus, ele vem e dá a prova, né? Ele exemplifica a lei de amor e caridade, convidando nós, os seus seguidores, a trilharem o mesmo caminho. Hoje estamos sendo convidados a trilhar esse caminho que Jesus nos convida, fazer o bem. Mas para fazer o bem, nós precisamos fazer a nós mesmos, porque a gente só dá o que a gente tem. E que a gente tenha paciência conosco, respeite o nosso tempo, a nossa condição intelectual e moral. O importante é a gente não desistir de nós. Não queremos ser igual ao outro, nós somos únicos. Muitas vezes a gente se perde porque a gente quer ser igual ao outro, mas a caminhada do outro, a conquista do outro, é a história dele. E quem sabe é a primeira vez que nós conhecemos a doutrina espírita. Neuza conheceu há um tempo muito atrás. Então, não vou ser igual a ela, porque ela já andou, eu estou começando a andar agora. E, graças a Deus, estamos começando a andar agora. Perguntaram a Chico, qual é a maior angústia que o espírito experimenta quando chega no mundo espiritual? E ele respondeu, a certeza que o tempo passou e que ele perdeu o tempo que teve. Essa é a nossa melhor encarnação. Diante do conhecimento adquirido, vamos fazer o melhor por nós mesmos. Porque fazendo o melhor por nós mesmos, nós estamos ajudando aquele que está do nosso lado, aquele que nos observa, aquele que nos imita, aquele que nós recebemos para educar, para orientar. Nosso exemplo é o maior ensinamento que a gente pode deixar. Que a gente seja lá fora o que a gente é dentro da casa espírita. Porque, às vezes, a gente vem para a casa espírita buscar ajuda, quando chega lá fora, nossos obsessores vão conosco, porque a gente muda totalmente a mente, o clichê mental. Começamos a reclamar do centro, achar que não estão nos ajudando, que não estão cuidando de nós, porque os problemas que nos traz aqui é nosso. A casa espírita orienta, a espiritualidade cuida, mas o problema é nosso. E o problema nosso, ele só vai mudar se a gente mudar. Temos paciência, perseverança, determinação, que a gente consegue chegar lá. A maioria de nós que chegamos na casa espírita estávamos doentes moralmente.
E quando a gente recebe o tratamento, que a nossa mente vai acalmando, o nosso coração vai acalmando, a gente começa a mudar. A gente se dá conta, olha, eu já mudei, eu nem percebi. Porque a gente encontra o amparo, o ombro amigo, a gente encontra essa resposta que a gente precisava. E isso vai calando fundo dentro de nós, vai curando as nossas dores, as nossas angústias, os nossos medos. E a gente vai mudando sem perceber. E é importante porque a gente só vai mudar sempre, até a gente atingir a perfeição relativa. E aí Bezerra revela o maior trauma que o desencarnado espírita enfrenta é de não ter tomado a pílula da renovação interior, porque conhece, mas não se transforma. Não usa o conhecimento para se melhorar e ajudar a humanidade a libertar-se da ignorância. Às vezes, na casa espírita, a gente tem a pretensão de pensar que a lição do Evangelho é para quem está nos ouvindo. E muitas vezes é para nós. Porque somos nós que somos convidados a estudar, a ler essa lição. E temos 2 ouvidos perto da nossa boca. Nós que estamos aqui na tarefa de trabalhar para o Espiritismo, nós estamos muito mais comprometidos com as leis divinas do que vocês, talvez, que sejam sentados. Porque a nossa vontade de mudar, de se libertar da dor, da culpa, do remorso, é muito forte. E quando há possibilidade de a gente mudar isso, a gente agarra com unhas e dentes. Então, nunca pense que a gente que está aqui é superior ou melhor que vocês. Nós podemos ser bem pior. Então, nessa caminhada dos erros da reencarnação, nós precisamos nos perdoar, porque não é fácil mudar. Nós construímos a nossa personalidade com aquilo que a gente acredita, que a gente acha que é certo. No caminhar da vida, no conhecer o Evangelho de Jesus, a gente vai percebendo que não é tão certo. Aí vai começar um novo caminho de mudar. Joana de Ângeles, que foi a mentora de nosso querido Divaldo Franco, que eu tive a oportunidade de estar ao lado dele várias vezes, fazendo seminário, simpósio, assistindo palestra, passando o Natal na Mansão do Caminho. Aprendemos muito com ele. Ela diz que nós temos 5 níveis de consciência. O primeiro nível, estamos na Terra estagiando, no sono sem sonho, isto é, sem reflexão do significado existencial, limitando-nos à vida fisiológica de alimentação, reprodução e repouso. Vive-se quase automaticamente, sem perceber a realidade do outro, predominando o ego. Nossa vida aqui é o esforço para despertar do sono, essa oportunidade. Muitas vezes, vamos à casa espírita para receber o passe que nos faz bem. Ouvimos o Evangelho, mas não escutamos. Não prestamos atenção. Não assimilamos o ensinamento. Não aproveitamos a mensagem. E outras vezes, quando a gente ouve o Evangelho, a gente pensa assim, nossa, era aquele vizinho que tinha que estar aqui para ouvir. É a cara dele. É meu marido, é meu filho, somos nós. Estamos no lugar certo com as pessoas certas. E aí, vamos lá. Ela fala no segundo nível, no sono com sonho. Quando praticamos o erro, o ser percebe, a consciência acusa na forma de culpa. O objetivo da culpa é levar à responsabilidade.
A partir do sono com sonhos, a vontade desempenha papel relevante, impulsionando o ser a novas realizações, conquistas e a nossa transformação. Nesse momento, que nós estamos no sonho com sonho, nós seguramos a rédea da nossa vida. Nós assumimos a responsabilidade da nossa existência. Nós entendemos que as escolhas são nossas. E a gente está aqui reencarnados para, através das reencarnações, a gente mudar esse quadro. Temos uma vida, mas várias existências. É a misericórdia divina. O terceiro nível é do sono acordado. Nessa fase, não responsabilizamos mais os outros pela nossa felicidade ou infelicidade. Tomamos consciência da nossa responsabilidade. Sabemos que a paz, a felicidade é conquista íntima. Nós acordamos. Nós buscamos respostas. Nós queremos saber o que estamos fazendo na terra, por que sofremos, por que uns são felizes e outros são infelizes. Nós entendemos a importância do livre-arbítrio, das escolhas que fazemos. Então, nesse momento, nós matamos o homem velho, cheio de vícios, de paixões, de apegos, para viver o homem novo. O homem novo que quer vivenciar os ensinamentos do Cristo. O quarto estágio é da descoberta do eu profundo, é o ser desperto, que vai avançando à medida que percebemos que somos mais do que um corpo, do que as sensações que esse corpo traz, mas do que o ego podeis perceber. E aí Paulo de Tarso diz, não sou mais eu que vive, mas o Cristo que vive em mim. É dar testemunho diário da vivência do Evangelho de Jesus em nossas vidas, dentro das nossas possibilidades. Nunca pensemos que tem que ser algo muito grande, tem que ser algo do nosso tamanho, das nossas possibilidades. O importante é que seja de coração, seja verdadeiro. E, finalmente, o quinto estágio. O estágio é da consciência cósmica, que tem, por exemplo, o máximo Jesus. Eu, Pai, somos um. Então, o divino se manifesta em nós. Não quer dizer que Jesus é Deus, nosso Pai Criador. Tem muitas religiões que confundem. Deus é único. Mas quer dizer que, quando chegamos nesse estágio, estamos em perfeita sintonia com Deus. Entendemos que Ele está conosco nessa busca da evolução do planeta e de cada um de nós. Nós não temos dúvida da sua perfeição, das suas leis de amor e de justiça. Nós temos a fé inabalável no Pai. E esse caminho, todos nós iremos percorrer. Esses 5 níveis da consciência está no livro de Divaldo psicografou, O Ser Consciente. Tem bastante coisa que traz informações para a gente. E eu vou encerrar lendo um depoimento de Allan Kardec. Deixa eu abrir aqui. Que serve principalmente para nós espíritas, que está em São Lucas, no capítulo 7, versículo 47 e 48. Conta-se que Allan Kardec, durante o repouso, viu-se fora do corpo em singular desdobramento. Junto dele, identificou um enviado do plano sublime
que o transportou de Chofre à nevoenta região, onde gemiam milhares de entidades em sofrimento estarrecedor. Soluço de aflição, casavam-se a gritos de cólera, blasfêmias, seguiu-se a garganta da loucura. A gargalhada da loucura, desculpa. Atônico, Kardec lembrou que os tiranos da história inquiriam: jaze aqui os crucificadores de Jesus? Nenhum deles informou o guia solícito. Conquanto responsáveis desconhecem na essência o mal que praticavam, o próprio mestre auxiliou-os a se desembaraçarem na essência o mal que o praticavam. O remorso conseguindo-lhe abençoadas reencarnações que resgataram perante a lei. E os imperadores romanos, de certo, padecerão nesses sítios aqueles mesmos súplios que impugnaram a humanidade. Nada disso. Homem da categoria de Tibério ou Calígula não possuía a mínima noção da espiritualidade. Alguns deles, depois de estágios regenerativos na Terra, já se elevaram a esferas superiores, enquanto que outros se demoram até hoje internados no campo físico à beira da remissão. Acaso andarão presos nesses vales sombrios? Tornou o visitante. Os algozes dos cristãos nos séculos primitivos do Evangelho? De nenhum modo, replicou o lúcido acompanhante. Os carrascos dos seguidores de Jesus, nos dias apostólicos, eram homens e mulheres, quase selvagens, apesar das tintas de civilizações que se ostentavam, todos foram encaminhados à reencarnação para adquirir instruções e entendimento. O codificador do Espiritismo pensou nos conquistadores da antiguidade, Átila, Aríoco. Antes, todavia, que enunciasse nova pergunta, o mensageiro acrescentou, respondendo à consulta mental: não vagueio por aqui, os guerreiros que recordas. Eles nada sabiam das realidades do espírito e, por isso, recolheram piedoso amparo, dirigidos para o renascimento carnal, entrando em listas expiatórias conforme os débitos contraídos. Então, dize-me, rogou Kardec emocionado, que sofredores são estes, cujos gemidos e imprecações me cortam a alma? E o orientador esclareceu imperturbável: temos junto de nós os que estavam no mundo plenamente educados quanto aos imperativos do bem e da verdade, e que fugiram deliberadamente da verdade e do bem, especialmente os cristãos infiéis de todas as épocas, perfeitos conhecedores da lição e do exemplo do Cristo, e que se entregaram ao mal por livre vontade. O servo que souber da vontade do seu amo, entretanto não estiver pronto e não fizer o que dele queira, o amo será rudemente castigado. Menos punido será aquele a quem mais coisas se haja confiado, porque muito será pedido a quem muito foi dado. Está em Lucas, como eu falei, capítulo 13, versículo 47 e 48. Ou seja, ser espírita não é somente ser um religioso, é ser cristão. É vivenciar o ensinamento do Cristo dentro das suas possibilidades. Que Deus nos fortaleça. Boa semana para todos. Muita paz. Obrigado.